Minha irmã roubou meu noivo e minha empresa, então eu mostrei quem ela realmente é. Meu nome é Rebecca Walsh e eu preciso contar essa história antes que a versão distorcida dela se torne a única verdade. Porque minha irmã, a pessoa que eu mais amei na vida, a pessoa que eu protegi por 28 anos, me destruiu de uma forma tão calculada, tão meticulosa, que ainda me dá pesadelos. Mas o que ela não esperava era que eu me levantaria. E quando me levantei, trouxe comigo tudo que ela tentou esconder. Vou começar do início. Eu nasci em Portland, Oregon, em uma família de classe média alta. Meu pai, Robert Walsh, era dono de uma empresa de tecnologia médica chamada Medtech Solutions. Não era uma gigante, mas era lucrativa. Minha mãe, Catherine, era advogada corporativa. Tínhamos uma vida confortável. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe teve complicações em uma segunda gravidez. Ela quase morreu. Os médicos disseram que ela nunca mais poderia ter filhos. Meus pais ficaram devastados. Sempre quiseram uma família grande. 2 anos depois, adotaram minha irmã. Vanessa tinha 3 anos na época. Vinda de um orfanato no Texas, sem histórico familiar conhecido. Meus pais se apaixonaram por ela imediatamente. E eu também. Vanessa era linda. Cabelos loiros dourados, olhos verdes como esmeraldas. Eu tinha 7 anos e aquela menininha se tornou minha boneca viva. Eu a adorava, protegia ela de tudo, ensinava ela, brincava com ela, éramos inseparáveis. Crescendo, sempre fui a irmã mais responsável, a que tirava notas perfeitas, a que seguia as regras, a que nunca dava trabalho. Vanessa era mais livre, impulsiva, dramática, sempre precisando de atenção, sempre criando situações. Mas eu nunca me importei. Eu amava ser a irmã mais velha, amava cuidar dela. Quando ela tinha problemas na escola, eu a ajudava. Quando ela brigava com meus pais, eu mediava. Quando ela precisava de dinheiro, eu emprestava. Fui para Stanford estudar engenharia biomédica. Vanessa ficou em casa, fez faculdade comunitária, depois transferiu para a University of Oregon para marketing. Não tão prestigioso quanto Stanford, mas ela sempre disse que não ligava para essas coisas. Depois da faculdade, voltei para Portland e comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Comecei de baixo, como qualquer funcionário, mas rapidamente subi. Não por nepotismo, eu trabalhava 80 horas por semana, desenvolvia produtos, fechava contratos. Em 5 anos, era vice-presidente de desenvolvimento. Vanessa também entrou na empresa. Departamento de marketing. Meu pai a contratou porque ela pediu. Ela não tinha experiência real, mas ele queria dar a oportunidade. Foi quando conheci Daniel Morrison, engenheiro de software contratado para desenvolver nosso novo sistema de gerenciamento hospitalar. 32 anos, formado no MIT, ridiculamente inteligente. E lindo, muito lindo. A gente se conectou imediatamente. Mesma ética de trabalho, mesma paixão por tecnologia, mesma ambição. Começamos a trabalhar juntos em projetos, depois começamos a sair depois do trabalho, e em 6 meses estávamos namorando. Apresentei ele à minha família no dia de ação de graças. Meus pais adoraram. Vanessa foi estranha, excessivamente amigável, flertando sutilmente. Eu notei, mas ignorei. Vanessa sempre foi assim, precisava da atenção de qualquer homem no ambiente. Daniel e eu ficamos noivos 1 ano depois. Foi perfeito. Ele pediu durante uma viagem a Santorini, no pôr do sol, com um anel vintage que tinha pertencido à avó dele. Eu disse sim chorando. Marcamos o casamento para setembro do ano seguinte. 15 meses para planejar. Eu estava nas nuvens. Vanessa se ofereceu para ajudar com tudo. Planejamento, fornecedores, decoração. Eu fiquei tocada. Minha irmãzinha querendo fazer parte do meu dia especial. Que idiota eu fui. Durante aquele ano, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coisas que eu não conectei na época. Daniel começou a trabalhar mais com Vanessa. Ela tinha sido transferida para o departamento de relações com clientes e frequentemente precisava de informações técnicas. Então ela ia até a sala dele. Constantemente. Sua irmã é engraçada, Daniel comentava. Sempre tem alguma história louca. Ela é assim mesmo. Dramática. Eu não me preocupei. Por que me preocuparia? Era minha irmã. Minha irmãzinha que eu criava desde os 3 anos dela. Meu pai começou a falar sobre sucessão. Ele tinha 63 anos e queria se aposentar em alguns anos. A conversa era sempre sobre eu assumir como CEO. Eu estava sendo preparada para isso há anos. Mas então Vanessa começou a se fazer mais presente nas reuniões executivas. Começou a dar opiniões. Começou a se posicionar estrategicamente. Ela está amadurecendo, minha mãe comentou, orgulhosa. Finalmente levando a carreira a sério. 3 meses antes do casamento, meu pai teve um ataque cardíaco. Sério, quase morreu. Ficou 2 semanas no hospital, depois mais 1 mês em casa se recuperando. Eu assumi completamente a empresa. Trabalhava 16 horas por dia, gerenciando tudo, garantindo que nada caísse. Daniel me apoiava, ficava trabalhando comigo até tarde, trazia comida, me ajudava. Vanessa ajudava, visitando meu pai. Ficava horas com ele, conversando. Eu ficava grata. Pelo menos alguém estava dando atenção a ele enquanto eu mantinha o negócio funcionando. 2 meses antes do casamento, meu pai me chamou para uma conversa. Em casa, sério, formal. Rebecca, preciso falar sobre a sucessão. Claro, pai, quando você estiver pronto para. Eu decidi, Vanessa vai assumir como CEO. O mundo parou. O quê? Vanessa demonstrou qualidades de liderança que eu não tinha visto antes. Durante minha recuperação, ela me mostrou planos, estratégias, visões para a empresa. Ela tem uma perspectiva fresca. Jovem, é o que a empresa precisa. Pai, eu trabalhei 8 anos para isso.
Eu construí metade dos produtos que estão no mercado agora. Eu fechei os maiores contratos. E você vai continuar sendo crucial. Como COO, Chief Operating Officer. Você gerencia as operações, Vanessa gerencia a visão estratégica. Vocês são uma equipe. Isso não faz sentido. Vanessa não tem experiência. Ela mal entende como a empresa funciona. Ela entende mais do que você pensa. E Rebeca, você sempre foi técnica. Brilhante tecnicamente, mas liderança requer mais que isso. Requer visão, carisma, conexão com pessoas. Vanessa tem isso. Foi como levar um soco no estômago. Depois outro, e outro. Pai, o que ela te disse? Ela não disse nada. Eu vi, eu observei. Esta é minha decisão. Fui para casa chorando. Daniel me consolou. Isso é absurdo. Seu pai está cometendo um erro. Mas talvez seja temporário. Você pode provar seu valor e ele vai reconsiderar. 2 dias depois, meu pai formalizou. Anúncio oficial. Vanessa Walsh, nova CEO da Medtech Solutions. Rebecca Walsh, Co. Vanessa fez um discurso, agradecendo aos pais, falando sobre sua visão, sobre trabalho em equipe, sobre sua incrível irmã mais velha, que seria sua parceira. Ela me abraçou no palco, sussurrou no meu ouvido, obrigada por sempre cuidar de mim, Becca. Agora é minha vez de brilhar. Algo na forma como ela disse aquilo, me deu arrepios. 6 semanas antes do casamento, Daniel começou a ficar distante, trabalhando mais tarde, respondendo mensagens com menos frequência, dizendo que estava estressado com um projeto. Eu estava ocupada demais para questionar, ocupada aceitando minha nova posição, ocupada finalizando detalhes do casamento, ocupada sendo a filha obediente que não questiona as decisões do pai. 4 semanas antes do casamento, Vanessa pediu para conversar comigo. Café, só nós duas. Becca, eu preciso te contar uma coisa. E vai ser difícil de ouvir. Meu coração acelerou. O quê? Daniel e eu, nós nos conectamos. Emocionalmente. Não planejamos. Não queríamos. Mas aconteceu. Eu ri. Literalmente ri. Porque era absurdo demais para ser real. Você tá brincando. Não estou. Nós nos apaixonamos. Nos últimos meses. Trabalhando juntos. Conversando. Nós nos entendemos de um jeito que, desculpa, Becca. Mas você merece saber antes do casamento. Você está dizendo que meu noivo está apaixonado por você. E eu por ele. Eu não queria. Eu lutei contra isso. Mas o amor não se controla. Senti náusea. Você é minha irmã. Você estava me ajudando a planejar meu casamento. Eu sei. E me desculpa. Mas seria pior casar sabendo que ele ama outra pessoa. Seria pior viver uma mentira. Cadê ele? Daniel sabe que você tá me dizendo isso. Ela hesitou. Ele sabe. Ele queria estar aqui. Mas achou melhor eu falar primeiro. Irmã para irmã. Sai correndo do café. Fui direto para o apartamento de Daniel. Nosso apartamento. Eu tinha me mudado para lá 6 meses antes. Ele estava lá, esperando. Cara de culpa. Rebeca, é verdade? O que Vanessa disse? Ele não respondeu imediatamente. E isso me disse tudo. Como você pôde? Como vocês puderam? Não planejamos. Isso simplesmente aconteceu. Vanessa ela me entende de um jeito que eu não entendo. Eu, que trabalho no mesmo campo que você. Eu, que passei 3 anos construindo uma vida com você. Não é sobre isso. É sobre conexão. Química. Eu sinto algo com ela aqui. Para de falar. Eu gritei. Você é um covarde. Você está terminando nosso noivado um mês antes do casamento porque se apaixonou pela minha irmã. Seria pior casar e depois. Seria pior. Sabe o que é pior? Descobrir que as 2 pessoas que eu mais confiava no mundo me traíram juntas. Peguei minhas coisas, saí, fui para um hotel, passei a noite chorando até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, cancelei o casamento. Avisei os convidados, perdi os depósitos, $60 mil jogados fora. Mas não me importei, dinheiro volta. Dignidade é mais difícil. Meus pais ficaram do lado de Vanessa. Não estou brincando, eles realmente ficaram. Rebeca, você precisa entender, minha mãe disse. O amor não se controla. Vanessa não planejou isso. Daniel não planejou. Essas coisas acontecem. Ela é minha irmã. E ela está sofrendo também. Ela não queria te machucar. Mas ela não pode negar seus sentimentos. E o Daniel, ele simplesmente abandona 3 anos de relacionamento. Melhor agora do que depois do casamento, querida. Imagine se vocês tivessem se casado e ele percebesse depois. Eu não conseguia acreditar. Meus próprios pais estavam defendendo isso. Vocês sempre protegem ela. Sempre. Não importa o que ela faça. Isso não é verdade. Nós amamos vocês duas igualmente. Mentira. Vocês sempre amaram ela mais. Porque ela é a bebê. Porque ela precisa de mais atenção. Porque eu sou a responsável que nunca dá trabalho. Rebeca, você está sendo dramática. Eu estava sendo dramática. Saí de lá e não voltei por 3 meses. Vanessa e Daniel começaram a namorar publicamente. Postavam fotos nas redes sociais. Apareciam juntos em eventos da empresa. Agiam como se nada estivesse errado. As pessoas falavam. Claro que falavam. Mas Vanessa tinha uma história pronta. Rebeca e Daniel perceberam que não eram compatíveis. Foi amigável. E então Daniel e eu nos conectamos. Essas coisas acontecem. Mentira. Tudo mentira. Mas ela contava tão bem que as pessoas acreditavam. No trabalho, Vanessa começou a me afastar das decisões.
importantes. Rebeca, você está muito emocional agora. Entendo. Talvez seja melhor você tirar um tempo das reuniões estratégicas. Focar nas operações. Eu estava sendo empurrada para fora da minha própria empresa. Tentei falar com meu pai. Ele estava totalmente sob o controle dela agora. Vanessa está fazendo um trabalho incrível. Os lucros aumentaram 15% no último trimestre. Pai, esses lucros são resultado de projetos que eu desenvolvi, que estão chegando ao mercado agora. Mas foi sob a liderança dela. Ela está provando ser uma líder natural. Foi quando percebi, não era só sobre Daniel. Nunca foi. Vanessa tinha planejado tudo. Ela não roubou meu noivo por amor. Ela roubou porque ele era meu. Assim como roubou minha posição na empresa. Assim como roubou a aprovação dos meus pais. Ela não queria construir sua própria vida. Ela queria a minha. E estava conseguindo. Caí em depressão profunda. Passei 2 meses mal saindo de casa. Terapia, medicação, nada ajudava. Como ajudaria? Eu tinha perdido tudo: noivo, família, carreira. E então, uma noite, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Rebeca, você não me conhece, mas eu conheço Vanessa, e você precisa saber a verdade sobre ela, sobre quem ela realmente é. Se quiser saber, encontre-me amanhã às 7 horas da noite no Starbucks da Rua Morrison. Estarei usando uma jaqueta de couro vermelha. J. Era obviamente suspeito. Poderia ser qualquer coisa. Uma armadilha, uma pegadinha, mas eu não tinha nada a perder. Fui. A mulher estava lá, jaqueta vermelha, como prometido. Cabelos castanhos curtos, uns 40 e poucos anos, rosto marcado pela vida. Sentei na frente dela. Você me mandou o e-mail. Mandei. Meu nome é Jennifer Foster. E há 25 anos, eu era assistente social no orfanato de onde sua irmã foi adotada. Meu sangue gelou. O quê? Vanessa não veio de um orfanato normal. Veio de uma instituição psiquiátrica juvenil no Texas. Ela não era órfã comum. Era uma criança considerada problemática. Extremamente problemática. Não entendo. Meus pais disseram. Seus pais não sabem. O processo de adoção foi manipulado. Documentos foram falsificados. Histórico foi apagado. Por que ninguém adotaria uma criança com o histórico dela? Que histórico? Jennifer abriu uma pasta. Tirou documentos antigos, amarelados, cópias de relatórios médicos. Vanessa, ou Sarah, como era chamada então, foi encontrada aos 2 anos em uma casa onde a mãe biológica havia morrido. Overdose. A criança tinha ficado sozinha com o corpo por 3 dias. Quando a encontraram, ela estava sorrindo, brincando ao lado do corpo em decomposição como se fosse normal. Senti náusea. Meu Deus, ela foi colocada em lares adotivos. 5 deles. Em cada um, coisas estranhas aconteciam. Animais de estimação desapareciam. Outros filhos adotivos se machucavam misteriosamente. Incêndios começavam, sempre sem provas diretas, mas sempre ao redor dela. Por que você tá me contando isso agora? Depois de 25 anos? Porque eu a vi. Vi uma foto dela online. Sua irmã, Vanessa Walsh, CEO, e eu reconheci os olhos. Aqueles malditos olhos verdes. E pensei, meu Deus, ela conseguiu. Ela se infiltrou em uma família de verdade. E eles não sabem. Não sabem o quê? Jennifer me olhou nos olhos. Que sua irmã é uma psicopata. Diagnosticada, aos 6 anos. Incapaz de sentir empatia real. Incapaz de amar. Capaz apenas de imitar emoções para conseguir o que quer. O mundo girou ao meu redor. Tem mais. Ela não só imitava emoções. Ela era obcecada com ter o que outras pessoas tinham. Especialmente mulheres. Tinha uma menina no último lar adotivo. Linda, inteligente, todos amavam ela. Vanessa era obcecada. Queria ser ela. Queria sua vida. O que aconteceu? A menina caiu das escadas. Quebrou a coluna. Ficou paraplégica. Vanessa estava lá. Disse que foi acidente. Mas os médicos encontraram marcas que sugeriam um empurrão. Nunca provaram. Vanessa tinha apenas 7 anos. Quem acreditaria que uma criança faria isso? Minhas mãos tremiam. Porque os documentos foram falsificados. Quem faria isso? Um funcionário corrupto. Foi pago, muito bem pago, por alguém que queria que aquela criança desaparecesse no sistema. Que fosse adotada por uma família sem saber a verdade. Eu descobri anos depois. Tentei reportar, mas estava tarde demais. Vanessa já tinha sumido no sistema. E eu tive meus próprios problemas. Acabei saindo do campo. Você tem provas disso tudo? Ela empurrou a pasta para mim. Tudo que consegui salvar. Não é muito. A maioria foi destruída. Mas tem o suficiente. Relatórios psicológicos. Notas de assistentes sociais. Testemunhos de famílias adotivas. Abri a pasta. Li. Quanto mais lia, mais meu estômago revirava. Sarah, Vanessa aos 4 anos. Sujeito demonstra falta completa de remorso após machucar outra criança. Sorriu ao ser questionada. Disse que a menina mereceu. Aos 5, sujeito foi encontrada cortando insetos ao meio enquanto cantava. Quando perguntada por quê, respondeu, porque posso. Porque quero. Aos 6, diagnóstico, transtorno de conduta com traços psicopáticos. Prognóstico, reservado. Sujeito demonstra manipulação sofisticada e inadequada para a idade. Capaz de enganar adultos com facilidade. Cada página era pior que a anterior. Por que você me deu isso? Porque eu vi as notícias. Vi sobre seu casamento cancelado. Sobre sua irmã ficando com seu noivo. Sobre ela assumindo a empresa da família. E reconheci o padrão. Ela está fazendo com você o que fez com aquela menina há 25 anos. Ela quer sua vida, e vai destruir você para tê-la. O que eu faço com isso? Exponha ela, conte aos seus pais, mostre quem ela realmente é, antes que seja tarde demais. Mas quando tentei fazer exatamente isso, descobri algo terrível. Vanessa estava sempre 3 passos à frente.
Fui até meus pais no dia seguinte, com as provas, com tudo. Mãe, pai, preciso que vocês vejam isso. Sobre Vanessa, sobre o passado dela. Meu pai nem olhou. Rebeca, isso precisa parar. Pai, por favor, só olha. Não, chega. Sua terapeuta nos ligou. Minha terapeuta? O quê? Ela disse que você está tendo delírios. Que está obcecada em destruir Vanessa. Que está criando fantasias elaboradas sobre ela ser má porque não consegue aceitar que Daniel a escolheu. Isso é mentira. Eu nunca, minha terapeuta nunca diria isso. Ela ligou ontem, muito preocupada. Disse que você não está tomando suas medicações. Que está tendo episódios psicóticos. Isso é Vanessa. Ela deve ter falsificado isso de alguma forma. Minha mãe pegou minha mão. Com pena, com aquela expressão de quem está lidando com alguém mentalmente instável. Querida, você precisa de ajuda. Mais ajuda. Talvez internação. Internação? Vocês acham que eu sou a louca aqui? Você perdeu tudo recentemente. É compreensível que esteja quebrando. Mas essas acusações contra Vanessa, elas estão ficando perigosas. Percebi o que estava acontecendo. Vanessa tinha plantado sementes, falado com minha terapeuta, ou se passado por minha terapeuta. Não sei, mas ela tinha criado uma narrativa onde eu era instável. Aqui estava tendo um colapso. Aqui estava inventando coisas. E meus pais acreditaram nela. Saí de lá sabendo que não podia contar com eles. Não podia contar com ninguém da família. Precisava de outra abordagem. Passei as próximas semanas investigando. Discretamente. Contratei um investigador particular, Mike Shen, ex-FBI. Caro, mas bom. Quero tudo sobre Vanessa Walsh. Nascimento até agora. Cada detalhe que você conseguir. Mike voltou 3 semanas depois com um relatório. Ainda mais perturbador, Vanessa não era apenas uma psicopata de infância que melhorou. Ela tinha um histórico, um padrão. Na faculdade comunitária, tinha uma colega de quarto, Melanie Sanders, bonita, popular, namorado rico. Vanessa se tornou melhor amiga dela. 6 meses depois, Melanie teve um colapso nervoso misterioso. Abandonou a faculdade. O namorado ficou com Vanessa. Na University of Oregon, mesma história. Uma menina chamada Ashley Shen. Vanessa se aproximou, virou amiga íntima, começou a copiar o estilo dela, os interesses dela, e lentamente começou a destruir a reputação de Ashley, plantando drogas no dormitório dela, enviando e-mails falsos do e-mail dela. Ashley foi expulsa. Vanessa assumiu sua posição na fraternidade. Havia mais, muito mais, pelo menos 6 casos documentados de Vanessa destruindo mulheres sistematicamente. Sempre o mesmo padrão, identificar alguém com a vida que ela queria. Se aproximar, ganhar confiança, e então sistematicamente desmontar essa pessoa enquanto roubava sua vida. Ela é serial, Mike disse. Não de assassinato, mas de destruição de identidade. Ela encontra mulheres vulneráveis com algo que ela quer e as destrói enquanto assume suas vidas. Por que ninguém a parou? Porque ela é boa, muito boa. Ela nunca faz nada tecnicamente ilegal. Tudo é manipulação psicológica, plantação de sementes. E quando a vítima finalmente quebra ou reage, ela parece a louca. Vanessa sempre sai como a vítima ou a heroína que tentou ajudar. Como eu a paro? Você não para ela legalmente. Não tem crime, mas você pode expô-la, reunir as outras vítimas, fazer elas falarem, criar um padrão tão óbvio que ninguém pode negar. E foi exatamente isso que fiz. Levou 4 meses. 4 meses rastreando cada mulher que Vanessa tinha destruído. Algumas não queriam falar, muito trauma, mas eventualmente convenci 6 delas. Melanie, Ashley, 3 outras da vida dela. E uma que me surpreendeu, Claire Morrison, a irmã de Daniel. Vanessa foi minha amiga na escola, Claire me disse. Eu apresentei ela ao Daniel anos atrás. Numa festa de família, ela ficou obcecada. Ficava perguntando sobre ele, stalkeando as redes sociais dele. Quando soube que ele tinha ficado noivo de você, ela ficou diferente. Disse que era destinado a ser dela. Que você tinha roubado ele. Começou a planejar como corrigir isso. Ela planejou, desde o início, desde que descobriu o noivado. Ela me contou, achou que eu apoiaria. Quando eu disse que era loucura, ela parou de falar comigo. Me cortou completamente. E então coisas ruins começaram a acontecer comigo. Meu carro foi vandalizado. Minhas senhas de e-mail hackeadas. Fotos minhas comprometedoras apareceram online, Photoshop, mas bem feitas. Tudo parou quando eu mudei de cidade e mudei meu nome nas redes sociais. Tínhamos 7 mulheres, 7 histórias quase idênticas, 7 vítimas de Vanessa Walsh. Criamos um blog, anônimo inicialmente, as faces roubadas, documentando cada história, com provas, screenshots, fotos, testemunhos, e então o enviamos para todos os jornais locais. Todas as mídias sociais, todos os contatos da Meditech Solutions. Explodiu. A história viralizou. CEO de Portland acusada de ser predadora de identidade. Múltiplas mulheres acusam Vanessa Walsh de destruição sistemática. Vanessa tentou controlar os danos. Postou uma declaração emocionada, chorando, dizendo que eram mentiras, que era vingança da irmã instável, que estava sendo perseguida, mas havia muitas vítimas, muitas histórias, muito parecidas. O padrão era inegável. A mídia começou a investigar. Encontraram mais. Encontraram os registros da infância que Jennifer tinha me dado. Encontraram o histórico de adoção falsificado. Meus pais finalmente tiveram que encarar a verdade. A filha que tinham amado, protegido, defendido por 25 anos, nunca existiu. Era uma máscara, uma performance. Meu pai me ligou, chorando, algo que eu nunca tinha visto. Rebeca, eu não sei o que dizer.
Como pedir desculpas? Eu disse a vocês. Eu disse. Eu sei. E eu escolhi acreditar nela ao invés de você. Escolhi minha filha adotada ao invés da minha filha de sangue. E me desculpa, não é suficiente. Eu sei. Não é suficiente. Mas é um começo. Vanessa foi forçada a renunciar como CEO. Sob circunstâncias pessoais, meu pai reassumiu temporariamente e imediatamente me nomeou CEO oficial. Daniel apareceu na minha porta. Uma semana depois de tudo explodir. Rebeca, eu não sabia. Ela me manipulou. Ela me fez acreditar que você era fria, que não me entendia, que nós não éramos compatíveis. Ela plantou dúvidas por meses. E então se apresentou como a alternativa perfeita. Eu fui um idiota. Você foi. Pode me perdoar? Não sei. Não hoje. Talvez nunca. Mas posso entender que você também foi vítima dela. Você vai me dar uma chance de reconstruir? Daniel, eu reconstruí minha vida inteira sem você. Recuperei minha empresa. Expus minha irmã. Me reconciliei com meus pais. Tudo sozinha. Você acha que eu preciso de você? Não, mas eu preciso de você. E eu ainda te amo. Eu nunca parei. Eu só fui manipulado a acreditar que amava outra pessoa. Isso não é desculpa suficiente. Eu sei, mas é a verdade. E vou passar o tempo que for necessário provando isso. Não voltei com ele. Não imediatamente. Porque ainda havia algo que eu precisava fazer. Vanessa, ela não foi presa. Não tecnicamente. Porque como Mike tinha dito, ela nunca tinha cometido crimes que pudessem ser provados em tribunal. Manipulação não é ilegal. Ser psicopata não é ilegal. Mas ela estava arruinada. Socialmente, profissionalmente. Todos sabiam quem ela era agora. Nenhuma empresa a contrataria. Nenhum círculo social a aceitaria. Ela me ligou, 3 semanas depois de tudo explodir. Rebeca, podemos conversar? Não temos nada para conversar. Por favor, só uma vez. Eu preciso te ver. Contra meu melhor julgamento, concordei. Café público, muita gente ao redor. Não ia arriscar estar sozinha com ela. Vanessa chegou diferente, sem maquiagem, cabelo bagunçado, roupa simples, parecia pequena, frágil, nada como a CEO confiante ou a irmãzinha carismática que eu conhecia. Sentou na minha frente, ficou em silêncio por um longo momento. Você venceu, não era uma competição, Vanessa. Sempre foi, você só não sabia que estava jogando. Ela riu, um riso amargo, sem humor. Desde o dia que cheguei naquela casa, vi você, perfeita, amada, com pais que te olhavam como se você fosse o sol. E eu era a criança defeituosa que eles pegaram para consertar. Isso não é verdade. Eles te amavam. Te amam. Eles amavam a ideia de me salvar. De consertar a criança quebrada. Mas amor de verdade? Esse sempre foi seu. E eu odiava isso. Odiava você por ter naturalmente o que eu tinha que fingir sentir. Então tudo foi vingança? Por 28 anos. Não foi vingança. Foi sobrevivência. Você não entende como é viver sem conseguir sentir o que outras pessoas sentem. Ver todo mundo conectando, amando, sentindo, e você apenas imitando. Copiando, tentando parecer normal. Isso não te dá o direito de destruir pessoas, Vanessa. Eu sei, ela olhou para baixo. Mas quando você não sente empatia, quando você não sente culpa, direitos e errados são só conceitos abstratos. Como regras de um jogo. E eu era boa no jogo. Era, até você. Você era diferente. Você realmente lutou de volta. Você se levantou. As outras, elas quebravam fácil. Aceitavam, desistiam. Mas você não desistiu. Porque eu não ia deixar você ganhar. Não dessa vez. Vanessa sorriu. E pela primeira vez em 28 anos, vi algo genuíno naquele sorriso. Não amor, não arrependimento, mas respeito. Eu te subestimei. Pensei que você era só a irmã perfeita e obediente. Não percebi que tinha aço por baixo. O que você vai fazer agora? Não sei. Terapia, suponho. Não que funcione, mas é o que pessoas como eu devem fazer. Ela se levantou. Adeus, Rebeca. Você foi a melhor adversária que já tive. E se eu fosse capaz de amar alguém, provavelmente seria você. Ela saiu, e eu nunca mais a vi. Meus pais tentaram localizar Vanessa depois disso. Ela tinha desaparecido, mudado de cidade, talvez mudado de nome de novo. Voltado ao que sempre foi, um fantasma se movendo através de vidas alheias. Parte de mim sentia pena. Ela nunca pediu para nascer assim. Nunca pediu para ser incapaz de sentir. E nossos pais, com boas intenções, a adotaram sem saber o que estavam trazendo para casa. Mas a outra parte de mim, a parte que passou um ano sendo sistematicamente destruída, não sentia nada além de alívio por ela ter ido embora. 6 meses depois, assumi oficialmente como CEO da Meditech Solutions. Meu primeiro ato foi reestruturar completamente. Contratar novo time, implementar políticas de transparência, tornar a empresa algo que eu pudesse ter orgulho. Os lucros aumentaram, não por manipulação ou jogos, mas por inovação real. Produtos que eu desenvolvi, estratégias que eu criei. Meu pai se aposentou oficialmente. A empresa está em melhores mãos agora do que nunca esteve, mesmo quando eram minhas mãos. Minha mãe e eu reconstruímos nosso relacionamento. Lentamente, dolorosamente, mas genuinamente. Ela carregava culpa por ter acreditado em Vanessa ao invés de mim.
Eu carregava ressentimento por ter sido abandonada quando mais precisei. Mas terapia a ajudou, ambas separadamente e juntas. E eventualmente chegamos a um lugar de perdão. Não esquecimento, mas perdão. Daniel continuou tentando. Por meses. Flores, mensagens, aparecendo em eventos onde ele sabia que eu estaria. Rebeca, por favor, me dá uma chance. Uma conversa real. Eventualmente concordei. Jantar, só nós dois. Por que eu deveria te dar uma segunda chance? Perguntei. Me dá uma razão. Uma razão real. Porque eu fui um idiota. Porque eu deixei alguém me manipular e jogar contra a mulher que eu realmente amava. Porque eu perdi um ano inteiro que poderia ter passado construindo uma vida com você. E por quê? Porque se você me der essa chance, vou passar o resto da minha vida provando que mereço. Isso não apaga o que você fez. Não, nada apaga, mas eu posso tentar compensar. Todo dia, pro resto da vida, se você deixar. Olhei pra ele, realmente olhei, e vi arrependimento genuíno, dor genuína, mas também vi algo mais, um homem que tinha sido jogado e perdido, igual a mim. Terapia, eu disse. Você, eu, e um terapeuta. Por pelo menos 6 meses. Se depois disso eu achar que dá pra confiar em você de novo, a gente conversa sobre reconstruir. Terapia. Concordo. Tudo que você quiser. Fizemos terapia. Foi brutal. Reviver tudo. Processar a traição. Entender como Vanessa tinha manipulado ambos de nós, mas de formas diferentes. Ela me fez duvidar do meu valor. Fez Daniel duvidar dos seus sentimentos. Plantou sementes por meses. Criou uma narrativa onde nós éramos incompatíveis e ela era a solução perfeita. Ela estudou vocês, a terapeuta explicou. Encontrou as inseguranças de cada um e explorou. Com você, Rebeca, era o medo de nunca ser boa o suficiente, sempre vivendo na sombra. Com você, Daniel, era o medo de estar em um relacionamento sem paixão, sem profundidade emocional. Como ela sabia disso? Daniel perguntou. Porque ela escutava, observava. Psicopatas são frequentemente extremamente perceptivos. Eles precisam ser para manipular efetivamente. Ela passou anos observando Rebeca. E meses observando você, coletando dados. E então usou esses dados. Foram 6 meses difíceis. Houve momentos que eu queria desistir. Momentos que a raiva voltava e eu não conseguia olhar para Daniel sem ver a traição. Mas também houve momentos de clareza, de entendimento, de perdão genuíno. No final dos 6 meses, a terapeuta fez uma pergunta. Rebeca, você confia nele agora? Pensei, realmente pensei, não completamente, não como antes, mas confio o suficiente para tentar. Daniel, você entende que essa confiança é frágil? Que uma traição, mesmo pequena, pode quebrar tudo? Entendo, e não vou quebrar, nunca mais. Voltamos, devagar, começando do zero. Primeiros encontros, depois segundos, reconstruindo não o relacionamento que tínhamos, mas um novo, mais honesto, mais consciente, mais forte. 6 meses depois, ele pediu de novo, em casamento, não com o anel da avó aquele tinha sido maculado pelo que aconteceu, mas com um novo, que ele desenhou especificamente para mim. Não é para substituir o que perdemos, é para simbolizar o que construímos. Algo novo, algo mais forte. Dessa vez eu disse sim, mas com condições. Pré-nupcial robusto, terapia contínua e completa transparência em tudo. Casamos em uma cerimônia pequena, íntima, só família próxima e amigos verdadeiros. Nada de grande show, nada de 400 convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. Um ano depois, hoje é aniversário do dia que Vanessa saiu da minha vida, e estou refletindo sobre tudo. Eu poderia ter ficado amarga, poderia ter deixado o que ela fez me destruir permanentemente, poderia ter perdido a fé nas pessoas, no amor, na família. Mas eu escolhi diferente. Escolhi lutar. Escolhi me levantar. Escolhi reconstruir. E sim, tem cicatrizes. Sempre vão ter. Eu sou mais cautelosa agora. Mais cética. Menos confiante cegamente. Mas também sou mais forte. Mais resiliente. Mais consciente da minha própria força. Vanessa me ensinou algo que eu nunca teria aprendido de outra forma. Que você não pode confiar apenas no amor e na bondade das pessoas. Que há pessoas no mundo que vão te usar, te manipular, te destruir se você deixar. Mas também me ensinou que eu tenho dentro de mim a capacidade de sobreviver ao pior. De me reerguer do fundo do poço. De virar o jogo. Recebi um e-mail ontem, de uma das outras vítimas. Melanie, Rebeca, obrigada, por dar voz para todas nós. Por expor ela. Eu finalmente consegui fazer terapia depois de tudo isso. Finalmente consegui processar. E estou reconstruindo minha vida. Não teria conseguido sem você. E percebi, não foi apenas sobre mim. Não foi apenas sobre recuperar minha vida. Foi sobre ajudar outras mulheres a recuperarem as delas também. Vanessa destruiu muitas vidas, mas ao expô-la, ao parar ela, salvamos vidas futuras. Quantas outras mulheres ela teria destruído se continuasse? Dezenas, centenas. Daniel entrou no escritório. Vem, tenho uma surpresa. Segui ele até a garagem. Havia um carro novo, conversível, vermelho. Lembra quando você disse que sempre quis um conversível mas nunca se permitiu porque era imprático? Bem, vida é curta. E você merece coisas impráticas às vezes. Comecei a chorar, não de tristeza, de alegria, de alívio, de gratidão por ter chegado aqui, por ter sobrevivido, por estar viva e amando e sendo amada de verdade. Obrigada. Pra onde quer ir, qualquer lugar, não importa. Só quero dirigir e sentir o vento e ser livre. E foi exatamente isso que fizemos. Dirigimos pela costa do Oregon, música alta, vento no cabelo, rindo. E pela primeira vez em 2 anos, eu me senti completamente, totalmente, absolutamente feliz. Epílogo, 3 anos depois.
Estou sentada no meu escritório na Meditech, agora uma das empresas de tecnologia médica mais inovadoras da Costa Oeste. Acabamos de fechar um acordo de 50 milhões com um hospital nacional. Nossos produtos estão salvando vidas. Toquei minha barriga. 6 meses de gravidez. Uma menina. Vamos chamá-la de Catherine, em homenagem à minha mãe, que finalmente se tornou a mãe que eu sempre precisei. Daniel entra. Como você tá se sentindo? Grávida, cansada, feliz. Ele beija minha testa. Eu também. Meu celular toca. Número desconhecido. Hesito, mas atendo. Rebecca Walsh? Sim, meu nome é Detective Sarah Martinez, do Departamento de Polícia de Seattle. Estou investigando um caso e seu nome apareceu. Você conhece uma Vanessa Walsh? Meu sangue gela. Conhecia. Minha irmã adotiva. Por quê? Ela foi encontrada morta 3 dias atrás. Em circunstâncias suspeitas. O mundo para. Como? Não posso divulgar detalhes. Mas havia outra mulher envolvida. Uma vítima potencial. Que reagiu. Autodefesa, parece. Mas estamos investigando. E durante a investigação, encontramos um diário. Dela. Com seu nome. Múltiplas páginas sobre você. O que dizia? Obsessão. Sobre como você foi a única que a derrotou. Como ela ainda pensava em você todos os dias. Como ela te admirava e te odiava ao mesmo tempo. E como um dia ela voltaria e terminaria o que começou. Sinto náusea. Ela ia voltar pra mim? Parece que sim, mas não vai mais. Ela se meteu com a pessoa errada. Uma mulher em Seattle que não aceitou ser manipulada. E quando Vanessa escalou, ela reagiu. A mulher vai ser presa? Provavelmente não. Foi claramente autodefesa. Vanessa invadiu a casa dela. Com uma faca. Está tudo em vídeo de segurança. A mulher só se defendeu. Desliga o telefone em choque. Daniel me abraça. Ela se foi. Realmente se foi. E eu sinto alívio. Alívio misturado com tristeza. Porque apesar de tudo, ela foi minha irmã por 25 anos. E parte de mim ainda lembra a menininha de 3 anos que chegou à nossa casa assustada e sozinha. Mas ela escolheu o caminho dela. Escolheu continuar sendo predadora. E eventualmente, predadores encontram presas que lutam de volta. Toco minha barriga de novo. Minha filha, que vai crescer em uma casa cheia de amor real. Que vai aprender a ser forte mas empática. Que vai saber identificar manipulação. Que vai saber lutar quando necessário. E que nunca vai ter que passar pelo que eu passei. Está acabado, eu sussurro. Realmente acabado. Daniel aperta minha mão. Está, e podemos finalmente seguir em frente. Completamente. E é exatamente isso que fazemos. Mensagem final. Se você está lendo isso e passou por algo parecido, se alguém tentou roubar sua vida, sua identidade, suas conquistas, saiba disso, você pode sobreviver. Você pode lutar de volta. Você pode vencer. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Vai exigir força que você não sabe que tem. Vai exigir você se levantar quando tudo que você quer é ficar no chão. Mas você consegue. Eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Não deixe que pessoas tóxicas, sejam elas família, parceiros, amigos, roubem sua luz. Não deixe que elas te convençam que você é louca, que você está exagerando, que você é o problema. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Se alguém está constantemente te fazendo duvidar de si mesma, está te manipulando. E quando você finalmente se libertar, quando você finalmente expor a verdade, quando você finalmente recuperar sua vida, celebre. Porque você merece. Você sobreviveu. E sobreviver é o primeiro passo para prosperar. Esta é minha história. A história de como minha irmã tentou roubar minha vida inteira. E como eu a recuperei. E se você está no meio da sua própria guerra agora, lembre-se, você é mais forte do que pensa. Mais resiliente do que imagina. É, mais capaz do que qualquer manipulador quer que você acredite. Levante, lute, vença. Eu fiz, e você também vai fazer. Rebecca Walsh, CEO, Meditech Solutions, sobrevivente vencedora.